Pessoal, boa noite para todos. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula, sobre os medicamentos termoláveis, tá? Nós vamos falar sobre a rede de frio. O que é a rede de frio? A rede de frio é um sistema, que o Ministério da Saúde criou para a distribuição das vacinas. Tá? Então, a gente vai falar hoje um pouquinho mais sobre essa parte das vacinas e como que funciona essa distribuição das vacinas. Então, a rede de frio, ela é um processo que faz o armazenamento, a conservação, a manipulação, ela faz também a distribuição e o transporte dos imunobiológicos do Programa Nacional de Imunizações. O que vem a ser os imunobiológicos? Imunobiológicos são as vacinas, tá? São os soros. Então, tudo isso faz parte dos imunobiológicos. Pode ser também alguma coisa relacionada, por exemplo, a testes de HIV. Tá? A rede de frio, ela dispõe também de algum desses testes para fazer, para ver se a pessoa tem a doença ou não. Tá? Então, a rede de frio, ela é responsável pelo armazenamento, conservação, manipulação, distribuição e transporte das vacinas. Qual é o objetivo dessa rede de frio? É assegurar que os imunobiológicos mantenham suas características iniciais, ou seja, a rede de frio, todo o processo de armazenamento, conservação, manipulação, distribuição, transporte, ela garante, tá? Tem que garantir que as vacinas, elas não estão sofrendo alterações, tá? Na sua composição química, tá? Então, a rede de frio, ela garante, tá? A qualidade, a estabilidade dessas vacinas. Ela garante que quando nós, vamos no posto de saúde tomar essas vacinas, no caso do Covid, tá? Também, o que acontece? Nós vamos tomar as vacinas que realmente funcionam, que realmente tem uma qualidade e que vai ter um efeito benéfico para a nossa saúde, tá? É esse que é o objetivo dessa rede de frio. E os imunobiológicos precisam ser refrigerados, tá? Em todas as instâncias, nacional, estadual, regional, municipal e local. Na verdade, então, essa rede de frio, como a gente acabou de falar agora, ela não tem uma única instância, tá? Que cuida dessa parte das vacinas. São várias instâncias que cuidam dessa parte. Tem a instância nacional, a estadual, a instância regional, a municipal e a local. Tá? A gente já vai falar um pouquinho mais específica sobre cada uma delas. O manuseio inadequado, equipamento com defeito, tá? Refrigeradores que não mantêm a temperatura de 2 a 8 graus. Ou então um freezer, com problema, que não faz essa parte de congelamento, porque tem algumas vacinas que tem que ser mantidas a menos 20 graus, tá? Então, essas vacinas, se o freezer está com problema e não deixa essa temperatura mais baixa, com certeza eu não consigo garantir a qualidade, a eficácia dessa vacina, tá? Faltou energia elétrica. Por exemplo, faltou energia elétrica à noite, faltou energia elétrica final de semana, tá? É um programa de saúde da família, por exemplo, é um posto de saúde que não trabalha final de semana e faltou energia. Na segunda-feira, o pessoal foi trabalhar e viu que a geladeira não estava funcionando, tá? De forma adequada. E aí, o que tem que ser feito? Tem que jogar todas as vacinas, tá? Não pode ser aplicadas. Aqui em Piracicaba, já aconteceu várias vezes o roubo de fio de energia elétrica, aqueles fios de cobre. Então, chega
na sexta-feira à noite, que sabe que não tem ninguém, que ninguém vai aparecer no sábado, ou então no sábado mesmo, né? Às vezes durante o dia o pessoal vai e rouba toda a fiação do posto. E aí o que acontece? Falta energia, a geladeira não funciona, descongelou tudo. Tem que jogar, tá? Joga todo o produto. E aí? Aí o problema é que tem que repor depois essas vacinas. E como a gente vai ver, muitas vezes nós não temos essa reposição, tipo, né, teve que jogar tudo na segunda-feira e na segunda-feira mesmo chega a vacina, tá? Não é assim. Essas vacinas, os postos são abastecidos com as vacinas uma vez por mês apenas. Então, se acabou a vacina, o que tem que fazer? Esperar o próximo mês ou conversar com os outros postos, né, de saúde, ver se eles têm uma quantidade de produto que dá para ser distribuído, né, que dá para compartilhar com um outro posto. Se tiver, ótimo, né? Daí aquela comunidade não vai ficar sem a vacina, tá? Mas se não tiver, aquela comunidade vai ter que procurar outros postos de saúde para vacinar. Tá bom? Então é bem crítico, né, todo esse processo. Então esse Programa Nacional de Imunização, ele foi criado em 1973. É um programa que foi criado pelo SUS, tá? O Brasil é um dos poucos países que distribui gratuitamente as vacinas para a comunidade, tá? Para as pessoas que residem no Brasil. A maior parte dos outros países, quando nós falamos em vacinação, é necessário comprar as vacinas, tá? E aqui no Brasil nós temos, né, gratuitamente distribuído pelo SUS. Os resultados, né, que nós tivemos desde a criação em 73 são resultados altamente positivos. Por quê? Porque várias doenças que nós tínhamos aqui no Brasil, tá, que era muito frequente, sarampo, catapora, rubéola, poliomielite, que mais? Difteria, tétano, coqueluche, tá? Tem algumas doenças que simplesmente sumiram, tá? Desapareceram. Por quê? Por causa das campanhas de vacinação, tá? Poliomielite praticamente erradicou, né? Não tem mais casos, né, de poliomielite. Sarampo também era um caso que tinha zerado os casos de sarampo, entre outras doenças. Mas o que aconteceu? De 2 a 3 anos para cá, tá, começou a aumentar novamente o número de casos de sarampo e até o número de casos de poliomielite também. Por quê? Porque o pessoal não está mais vacinando. Antes, nós tínhamos uma taxa de vacinação em cerca de 93% da população, tá, brasileira, tá, do Brasil como um todo. Essa taxa caiu para 80%, dependendo das regiões, caiu até para 75%, 72%, 73%. Então, caiu muito. Como caiu bastante, o que aconteceu? Voltaram alguns tipos de doenças, né, como o sarampo e a poliomielite, tá? E a previsão é que se continuar, né, com essa vacinação tão baixa como nós estamos, com essa porcentagem da vacinação tão baixa que nós estamos, a tendência é voltar mais doenças. O Brasil, ele ganhou, né, da Organização Mundial da Saúde, como que eu posso falar? Tipo assim, um documento mesmo, né, parabenizando o Brasil pela erradicação do sarampo, da poliomielite. O Brasil já perdeu isso daí, tá? A Organização Mundial da Saúde já tirou essa contemplação, né, que o Brasil teve, tá? Justamente por causa disso, porque diminuiu muito os casos de vacinação. Então, hoje em dia,
esses resultados positivos, eles estão sendo muito questionados, tá? E está incentivando, né, a população, está tendo um incentivo muito grande da população, principalmente antes do Covid. Eu não sei se vocês se lembram, mas teve campanha de vacinação contra o sarampo, né? Os postos de saúde ficaram abertos, principalmente durante os sábados, para tentar vacinar uma parcela grande da população que não tinha sido vacinado, ou para tomar um reforço dessa vacina, tá? E quando a gente fala na vacinação, a gente precisa pensar que a vacinação não é importante só na criança, né, no recém-nascido e para a criança. Mesmo na fase adulta, tem vacinas que nós precisamos tomar os reforços, tá? E tem vacinas como a de gripe, que o idoso ele precisa tomar, né? Por quê? Porque uma gripe no idoso, o idoso muitas vezes ele já está com o organismo mais debilitado, ele já é portador de várias doenças crônicas. Então, a tendência de tudo isso é que se ele aparecer uma gripe no idoso, às vezes essa gripe ela se torna algo muito mais grave, pode, com o passar do tempo, evoluir até para uma pneumonia e a pessoa está indo a óbito, tá? Então, é muito complicado, né? Uma gripe num idoso. Por isso que todo ano tem a vacinação da gripe né, as faixas etárias que mais contemplam são a das crianças e os idosos. E o Programa Nacional de Imunização, ele vai definir também as políticas de imunizações que avançam, tanto para as esferas estadual como municipal. Então, o que ele faz? Ele olha qual é a situação daquela cidade, qual é a situação daquele estado. Nossa, aumentou muito o número de sarampo, né, nessa região. Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer uma campanha de vacinação para o sarampo, tá? Então, essa campanha vai ser estadual, vai ser em todo o estado, por exemplo, de São Paulo, que foi o que aconteceu, né, com a vacinação do sarampo, tá? Ele englobou todas as cidades do estado de São Paulo, porque todas elas estavam aumentando o número de casos de sarampo. E se for alguma doença que está prevalecendo em algum município mais do que os outros, essa campanha acaba sendo municipal. Ela abrange o município e algumas vezes as cidades que estão em torno desse município também. Então, a rede de frio, né, só para a gente lembrar, ela é responsável pelo recebimento dessas vacinas. Eles vão, na rede de frio, armazena as vacinas, em seguida ela vai distribuir, né, para os estados, para os municípios, tá, para os locais de vacinação e são responsáveis também pelo transporte. Tá? O transporte é uma etapa muito crítica na distribuição das vacinas. Por quê? Porque eu tenho que manter a temperatura, né, de 2 a 8 graus para os termoláveis, ou eu tenho que manter a temperatura abaixo, né, de menos 20 graus, tá? Que é uma temperatura que é difícil de manter, mas nesse transporte é um ponto mais crítico de todo esse processo da cadeia da rede de frio. Então, a rede de frio, ela tem um fluxograma. Qual é esse fluxograma? A instância nacional, ela vai comprar as vacinas de um laboratório que está produzindo essas vacinas. Pode ser um laboratório nacional ou um laboratório internacional. Então, a instância nacional, tá, que é a instância maior que nós temos, tá? Que antes, até 2018, ela estava localizada lá no Rio de Janeiro. Agora, de 2019 para cá, ela está localizada lá em São Paulo, tá? Na capital, essa instância nacional. Então, a instância nacional, ela é gerida pelo Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde ele verifica, né, qual é a quantidade de vacina que precisa ser comprada para abastecer todos os estados, todos os municípios do Brasil. Então, ele faz esse pedido para uma indústria, um laboratório que está produzindo a vacina. Como eu já disse, um laboratório que pode ser nacional ou um laboratório
que vai ser internacional. Então, ele comprou, né, a indústria entregou a vacina para essa instância nacional. Essa instância nacional, ela tem câmera fria, porque imagina, câmera fria é maior, né? É uma área bem grande que você abre uma porta e você consegue andar pela câmera fria, né? Onde está localizado as vacinas. E precisa ser uma área muito grande que é para armazenar as vacinas do Brasil inteiro. Então imagina o tamanho que não tem que ser essa área na instância nacional, tá? Então a instância nacional recebe essas vacinas, né, dos laboratórios, das indústrias, e elas vão colocar essas vacinas na câmara fria. Só que depois ela precisa transportar para a instância estadual, tá? Então, ela vai sair, né, de São Paulo, essas vacinas, e precisa ir para a instância, né, estadual de São Paulo mesmo, para o Rio de Janeiro, para o Espírito Santo, para Minas, para Bahia, lá para o Ceará, tá? Para o Rio Grande do Sul, para Santa Catarina, para o Paraná. Então, sai de São Paulo, que é a instância nacional, e vai para a instância estadual. Como vai? Tem que ser transportado. Como que é feito esse transporte? Dependendo da região, tem algumas regiões que ficam mais longe. Então, esse transporte é feito através da via aérea, tá? Através dos aviões. Ou pode ser por via terrestre também. Essas vacinas têm que ser sempre transportadas em caixas térmicas, tá? Tem que ter as bobinas de gelo para manter a temperatura. Além disso, tem que ter o termômetro também nessas caixas, para a gente ter certeza da temperatura. Então, ela saiu da instância nacional, foi transportada por via aérea ou por via terrestre até a instância estadual. Onde que a instância estadual vai colocar essas vacinas? Ela pode colocar na câmara fria ou ela pode colocar em freezers também, tá? Dependendo da quantidade de vacinas, porque a quantidade aqui vai depender bastante do tamanho do estado, tá? São Paulo tem uma população muito grande, então essa instância estadual, ela precisa ser um tamanho razoável para dar conta de armazenar todos esses produtos, tá? E aí, ela sai depois da instância estadual, ela tem que ir para a instância regional. Como que é feito essa distribuição? Normalmente essa distribuição, ela vai ser feita através de forma terrestre, tá? Seja por carros, caminhões, mini caminhões, tá? Mas toda vacina tem que ser distribuída em caixa térmica, tá? O processo é o mesmo. Caixa térmica com bobinas de gelo e o termômetro para indicar a temperatura que está dentro da caixa. O que vai ser instância regional? Por exemplo, é encaminhado aqui para Piracicaba, tá? A Piracicaba é uma instância regional. Por quê? Porque Piracicaba, ela dentro dessa região de Piracicaba tem várias outras cidades, como nós falamos, né? Limeira, Rio Claro, Capivari, Mombuca, Charqueada, Águas de São Pedro, se eu não me engano, Nova Odessa. São várias cidades que tem em torno, são cerca de 15 a 20 cidades que nós temos aqui. Então, a instância regional, Piracicaba é uma instância regional, tá? Fica localizada aqui em Piracicaba. Essa instância regional de Piracicaba, tá? Depois tem instância regional de Campinas, tem instância regional de Bauru, de Ribeirão Preto, tá? São várias instâncias regionais que tem. Então, daí, quando ele chega na instância regional, essas vacinas, elas podem ser guardadas na geladeira, que é uma geladeira comum, que é o tipo de uma geladeira que nós temos em casa,
né, que é aquela geladeira que, como eu falei para vocês ontem, que é uma geladeira de uma porta só, né, ela não pode ter o freezer na parte de cima, tá? Por quê? Porque o freezer na parte de cima vai comprometer o funcionamento da geladeira da parte de baixo. Então, quando tem uma porta só, o freezer, ele ajuda a manter a temperatura de toda a geladeira. E podemos também ter os freezers, né, para armazenar aquelas vacinas que tem uma temperatura menos de 20 graus, tá? E aí, né, como que eu vou encaminhar para a instância local? Tipo, tem que sair da regional aqui de Piracicaba, essa vacina, e tem que ir lá para Rio Claro, ou tem que ir para Limeira, ou tem que ir lá para Águas de São Pedro. Como que vai ser feito esse transporte? Esse transporte é feito através de um carro, tá? Ou um mini caminhão, tá? Mas sempre tomando cuidado com o transporte. Caixas térmicas com as bobinas, né, de gelo e sempre observando a temperatura com o uso do termômetro. Aí chega na instância local. A instância local, né, chegou na cidade, por exemplo, aqui em Piracicaba, né, tem a assistência farmacêutica que vai distribuir depois essas vacinas para outras regiões. Só um segundinho, gente. Boa noite, Rodrigo, tudo bem? Então, tá bom. Então, continuando aqui, pessoal. Então, na instância local. A instância local, o que é? Tá? São os postos de saúde, são os pronto-socorros, são todos os locais que fazem a vacinação, tá? E aí, tem uma coisa interessante, tá? Na instância local, todas as vacinas vão ser armazenadas em geladeira, né? Mas, o que que acontece? Para não ficar abrindo e fechando a geladeira a todo momento, como que funciona? Começou o dia, né? Hoje, sexta-feira pela manhã. O que que acontece? As pessoas que trabalham naquele local, que trabalham na sala de vacinação, elas já têm uma ideia de quanto que vai ser utilizado de cada vacina, tá? O pessoal já tem uma noção, né, do quanto que vai utilizar, qual é a quantidade que serão utilizadas. Eles pegam pela manhã, abre a geladeira, retira todas as vacinas, as quantidades que acham que eles vão, né, precisar utilizar e transfere tudo para uma caixa térmica, tá? Com as bobinas de gelo e também com o termômetro. Toda vez que chega uma pessoa lá naquele posto de saúde, no programa de saúde da família, para tomar uma vacina, o que que o pessoal faz? Vai abrir a geladeira? Não, ele abre a caixa térmica, tá? Então, eu vou evitar de ficar abrindo e fechando a geladeira toda hora. Porque imagina a quantidade de pessoas, né, que vão tomar essas vacinas no posto de saúde, por exemplo. Então, se ficar abrindo e fechando essa geladeira toda hora, dificilmente a gente consegue manter a temperatura dessa geladeira de 2 a 8 graus, tá? Por isso que eles colocam na caixa térmica. Eu não sei se vocês já repararam disso, quando vai tomar a vacina. Eles nunca pegam da geladeira, eles sempre abrem a caixa térmica e retiram a vacina que eles vão precisar da caixa térmica. No final do dia, não utilizou tudo, o que que acontece? A temperatura da caixa térmica, tem as bobinas de gelo, manteve a temperatura de 2 a 8 graus, tá? Daí, essa vacina que não foi utilizada, ela volta para a geladeira. E amanhã, ela será a primeira a ser utilizada, tá? Mas a gente consegue garantir bem a temperatura dessa vacina. E a instância local é quem já vai fazer a vacinação, né? Direto, seja para uma criança, um idoso ou um adulto. Então, as instâncias de armazenamento, né, que nós acabamos de falar, né, resumindo um pouquinho. Então, os laboratórios, né, internacionais ou nacionais, as indústrias, né, internacionais ou as indústrias nacionais.
vão encaminhar a vacina para a instância nacional, que até então era o SENAD, tá? No Rio de Janeiro, tá? Hoje em dia não é mais no Rio de Janeiro, né? Como eu estava falando para vocês, fica lá em São Paulo. O SENAD, né? A instância nacional vai encaminhar essas vacinas para a instância estadual. A instância estadual encaminha as vacinas para a instância municipal, ou a gente pode chamar de local, e essa instância municipal vai encaminhar as vacinas diretamente para as salas de vacinas que estão localizadas nos postos de saúde, nos programas de saúde da família, tá? Nos locais, de forma geral, que fazem as campanhas de vacinação, tá? O que tem programas de vacinação. Então, vamos falar um pouquinho aqui do programa nacional, tá? Da instância nacional. A instância nacional, como eu estava falando para vocês, até 2018 era o SENAD, tá? Que é a Central Nacional de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos. Ela estava localizada no Rio de Janeiro. Então, a instância nacional, que agora está em São Paulo, ela faz parte da gestão, tá? Ela que controla, né? Na verdade, o Ministério da Saúde faz o requerimento, né? Ele fala, olha, a gente precisa comprar tantas vacinas, né? Para suprir toda a necessidade do Brasil, tá? Então, quem faz a gestão, quem administra toda essa parte dessas vacinas, que vai guardar, que vai armazenar, que tem que tomar cuidado sobre isso, porque é uma parte que é bem complicada, né, de se fazer. Toda a parte de gestão de transportes, tá? Quem toma conta é a instância nacional. A instância nacional, o que ela vai visualizar também? A situação epidemiológica do Brasil. Tá? Além de ver a situação epidemiológica do Brasil como um todo, ela vai olhar também a situação epidemiológica de cada um dos estados. Quais são as doenças mais frequentes? Está voltando algum tipo de doença? Qual doença que está voltando? Então, vamos caminhar mais vacina para aquele local. Tá? Então, ela faz uma avaliação, ela olha quais são as doenças, né, que são mais frequentes aqui no Brasil e qual a vacina que pode ser encaminhado para cada região. E ela faz o planejamento também, tá? Qual é a quantidade de vacinas que vão ser encaminhadas para cada uma das regiões, tá? Essa instância nacional, porque às vezes um estado, a população é maior do que a outra, as doenças que predominam naquele estado, elas precisam, né, de mais vacinas, tá? Então, quem faz toda essa parte de planejamento é a instância nacional. E, para finalizar, ela faz o quê? A aquisição, ela faz a compra da vacina para ser distribuída para todo o Brasil, tá? Então, essa parte, né, da instância nacional, na verdade, é ela que faz a compra de tudo, né? Todas as vacinas que nós usamos, que o Brasil usa, ela é comprada pela instância nacional, tá? Só agora no caso do Covid que teve uma certa diferença aí, tá? Por quê? Porque essa compra, para ser comprado para o Brasil inteiro, imagina a quantidade de vacina que tem que ser. Então, às vezes, esse processo é mais demorado. Por quê? É mais burocrático, né? Porque a gente precisa fazer cotação, precisa fazer licitação, tem todo um processo aí que é bem demorado, que a gente viu até nessa parte de compras já. Precisa também de uma quantidade muito grande. Muitas vezes os laboratórios não têm a quantidade tão grande assim para ser entregue já. Então, eles têm que produzir uma quantidade muito grande dessas vacinas. Então, demora muito tempo para chegar. Então, o que aconteceu? Com a história, né, com o Covid,
A instância nacional, tá? Ela disse o seguinte: eu vou comprar as vacinas também, tá? Mas como eu preciso comprar uma quantidade muito grande e demora para chegar, porque tem todo um processo burocrático aí, cada um dos estados podem comprar as vacinas também, tá? Por quê? Porque daí já vai agilizando o processo de vacinação. Mas, no geral, todas as vacinas são compradas pela instância nacional. Como agora no Covid a gente precisava fazer essa vacinação, começar a fazer essa vacinação o quanto antes, de forma rápida, né, porque é uma doença que está se alastrando, está matando muita gente, então a instância nacional, ela determinou que as instâncias estaduais poderiam estar fazendo a aquisição dessas vacinas também. Então, a instância nacional, como eu falei para vocês, até 2018, ela estava presente lá no Rio de Janeiro, né? Ela estava localizada no Rio de Janeiro. A partir de 2019, ela foi privatizada. E quem pegou, né, para tomar conta dessa parte dessa instância nacional é a VTC Log. Então, a VTC Log, hoje em dia, ela tem como responsabilidade receber, armazenar, controlar a distribuição de todas as vacinas, soros, medicamentos, praguicidas, kits para diagnóstico laboratorial e outros insumos do Ministério da Saúde, inclusive os da Covid também, tá? Por quê? Porque a instância nacional ela está comprando também a vacina, tá? Não é só os estados que estão comprando. A instância nacional também compra e daí ela vai distribuir, fazer essa distribuição para os estados. Então, os imunobiológicos, eles são distribuídos para os estados de acordo com o controle de movimentação de estoque. Então, cada posto de saúde, ele faz o seu controle de movimentação de estoque. Então, ele vai anotando numa planilha o quanto, né, quantas doses de cada uma das vacinas foram aplicadas no dia, tá? E daí, eles têm o prazo até o dia 10 de cada mês para mandar todos esses dados para o armazenamento. Na verdade, assim, cada posto encaminha esses dados para a Secretaria da Saúde, tá? A Secretaria da Saúde, ela fica com todos esses dados, né? Não só da cidade, aqui no caso, né, de Piracicaba, mas ela tem os dados também de todas as outras cidades que fazem parte da regional de Piracicaba, né? Então ele tem os dados de São Pedro, Águas de São Pedro, eles têm os dados de Rio Claro, Limeira, tá? E as outras cidades aqui que fazem parte. E eles precisam mandar esses dados, que nem Piracicaba, né? A Secretaria Municipal da Saúde precisa mandar esses dados, né, de toda a vacinação que foi feita na região para a instância nacional até o dia 10 de cada mês. Então, até a semana que vem, né, o dia 10, eles precisam encaminhar o quanto que eles fizeram, né, de vacina, tá? De vacinas durante esse período, durante um mês. Aí essas vacinas, depois olhando, né, a instância nacional, ela observa o quanto que a região de Piracicaba utilizou de cada uma das vacinas. Aí eles vão encaminhar para aqui, né, na nossa região aqui de Piracicaba, como vem de São Paulo, vem por via terrestre, tá? Ou, se for, vamos supor, lá para Bahia, lá para o Ceará, pode ir por via aérea, que é bem mais rápido. E eu vou garantir a qualidade também melhor dessas vacinas, tá? E o transporte terrestre, ele pode ser feito também através dos caminhões frigoríficos, tá? Tem aqueles caminhões que tem já que ele mantém a temperatura, você consegue regular a temperatura desses caminhões frigoríficos, tá? Deixando a temperatura de 2 a 8 graus ou então 20 graus negativo, tá? Esses caminhões aí, eles conseguem manter essa temperatura para distribuir para todas as regiões do Brasil.
E a instância estadual? A instância estadual, ela é responsável por fazer o planejamento das campanhas, tá? Por exemplo, a campanha de sarampo, né, que a gente estava falando no começo da aula, aumentou muito o número de casos de sarampo aqui no estado de São Paulo. Então, o ano passado, o ano retrasado, acho que foi principalmente o ano retrasado, houve um aumento dessas campanhas, tá? O pessoal fez uma campanha bem grande para vacinação do sarampo e foram atingindo várias idades. A instância estadual também ela é responsável pelo armazenamento, né, dessas vacinas, tá? Em câmeras, né, nas câmaras frigoríficas, tá? Essas câmeras frias, desculpa, em câmara fria, tá? Para manter sempre a temperatura, e depois ela é responsável também por fazer a distribuição dessas vacinas. Então, na rede de frio, os estados deve ser instalado um gerador capaz de atender os equipamentos de refrigeração das câmaras, freezer, geladeiras, ares condicionados e iluminação, para a necessidade de manter em funcionamento os equipamentos no caso de falta ou oscilação na corrente elétrica, tá? Então, não é nem apenas na instância estadual isso daqui, tá? Na instância federal, nacional, também precisa ter o gerador. Por quê? Porque se acaba a energia, se acontece alguma coisa, né? Às vezes dá uma chuva muito forte, rompe fiação, cai poste de energia elétrica, tá? Acontece alguma coisa, isso daí pode demorar alguns dias, como até aconteceu aqui em Piracicaba, né? Piracicaba teve uma vez, eu lembro que teve uma chuva tão forte que a cidade ficou sem luz. Teve algumas regiões da cidade que ficou sem luz 3, 4 dias, tá? Então, vai ficar sem luz 3, 4 dias, como que vai manter tudo funcionando nessa geladeira? Se não tiver um gerador que é capaz de manter, né, todas essas geladeiras, freezers, tá, as câmaras frias funcionando, a gente perde toda a vacina, porque 4 dias é impossível, né, uma geladeira manter. Como a gente viu, ontem, a gente pode deixar um produto na geladeira por até 8 horas, né, se tiver sem energia, com a geladeira fechada, sem ficar abrindo e fechando a geladeira toda hora, tá? Até 8 horas a gente consegue garantir. Mas imagina se ficar, né, 4 dias, tá? O que a gente vai fazer? A gente consegue manter essa temperatura? A gente não consegue, tá? E acaba estragando depois as vacinas. Então, é necessário ter o gerador. E a regional? A regional, ela também faz, né, o planejamento das campanhas em todas as cidades que pertencem às regionais, tá? Ela é responsável pelo armazenamento das vacinas para ser distribuída depois para as outras cidades. E é responsável também pelo transporte, né? O transporte tem que manter, a gente não pode esquecer, sempre essa temperatura de 2 a 8 graus. Então, os imunobiológicos, eles deverão ser distribuídos aos municípios de acordo com um cronograma e uma solicitação mensal. Essa solicitação mensal, ela deve ser baseada pelo consumo médio mensal, tá? De cada solicitante, né? De cada cidade. E o transporte vai ser em caixas térmicas, tá? De poliestireno ou de poliuretano. O que a gente mais usa hoje em dia para fazer o transporte são essas caixas térmicas, tá? Aquelas caixas de isopor não é utilizado mais. Por quê? Porque essas caixas de isopor a gente não consegue garantir a estabilidade da temperatura. Então, a gente não consegue garantir que aquela vacina seja transportada a uma temperatura de 2 a 8 graus. Oscila bastante, tá? Então, o ideal que é caixa térmica. E sempre colocando as bobinas de gelo dentro e colocando também o termômetro para a gente assegurar a temperatura. A instância municipal, tá? O município é responsável pelo armazenamento e pela distribuição
das vacinas para a instância local. A instância local é a instância que tem um contato direto, né, com o usuário e é quem vai realizar a vacinação. Então, são principalmente, né, os programas de saúde da família, os postos de saúde, tá? Aqui a gente está falando bastante sobre a rede pública e a rede privada de vacinação, tá? A rede de privada, gente, é a mesma coisa, tá? Lógico que não vai receber as vacinas da rede, da instância nacional, não vai para estadual, nada disso, tá? Essa rede privada, ela vai comprar as vacinas diretamente do produtor, né, de uma indústria, seja nacional ou internacional. As vacinas vão chegar para essa clínica que faz a vacinação, tá? Mas o processo de transporte, o processo de armazenamento é tudo o mesmo, tá? É tudo igualzinho, não muda, tá? Os cuidados para manter a qualidade, para manter a estabilidade, também é a mesma, tá? E as vacinas, tem vacinas que quando você abre, por exemplo, a vacina do sarampo, a estabilidade dela é cerca de 8 horas só, tá? Você abriu, você usou durante aquele período de 8 horas, usou tudo, ótimo. Se você não usou tudo, chegou no final do dia, você tem que jogar aquela vacina fora. Por quê? Porque depois, para o dia seguinte, ela não vai ter mais validade, tá? E isso serve tanto para a rede pública como para a rede privada. A validade é uma só, né, para todos os produtos, tá? Então, na rede privada, por exemplo, ela vacinou uma criança, abriu hoje e vacinou uma criança só. Não conseguiu vacinar mais. Estava até planejado para ir mais crianças, mas depois os pais ligaram e falaram que não podia levar, que a criança estava doente, alguma coisa. E aí, o que acontece? Perdeu a vacina, tá? Você pode descartar essa vacina que não tem mais como utilizar essas vacinas, tá bom? E uma coisa que é interessante, né, que esses locais para vacinar, eles estão ganhando uma cara nova, tá? O pessoal está cuidando bem dessa parte, né, da sala de vacinação. Por quê? Porque antes era um ambiente muito frio, né? A maior parte dos postos de saúde ainda, se a gente for ver, acaba sendo, né, um ambiente meio frio, um ambiente que a criança chega, ela entra naquele local, ela já começa a chorar, porque ela já lembra das outras vezes que ela esteve lá e que ela tomou a vacina. Tá? Então, hoje em dia, o pessoal está tentando mudar um pouquinho, né, o layout, tá? Deixar as salas mais coloridas, deixar sempre assim um bichinho para a criança poder brincar, alguma coisa que é para a criança poder se distrair, né? Os desenhinhos aqui, tá? Fazer alguma coisa diferente para chamar a atenção da criança e deixar, né, de ser aquele ambiente frio, aquele ambiente que dá um pouco de medo, né? Porque a gente fala de vacina, se lembra de agulha. E muitas vezes a criança olha aquilo, a criança fica, né, muito assustada. Vamos falar um pouquinho agora sobre o transporte dessas vacinas. O transporte das vacinas, eles vão se distinguir principalmente em dois tipos, tá? Tem o transporte da instância nacional para a instância estadual. Como que é feito esse transporte? O Brasil é uma região muito grande, né? Tem muitas regiões, tá? E se a gente for olhar, né, no caso aqui, né, que agora tá, a instância nacional está em São Paulo, então, né, do próprio estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, né, para esses outros estados, a distância não é tão longe. Então, a gente consegue fazer esse transporte até por via terrestre. É lógico que no veículo que seja refrigerado. Ou nós podemos utilizar também o transporte aéreo, tá? Por quê? Porque tem algumas regiões que são muito grandes. Imagina sair de São Paulo e lá para o Amazonas, e lá para Manaus, né? Essas vacinas. Imagina a distância que tem que percorrer, o tempo que vai demorar por via terrestre. Então, é mais rápido por via aérea.
né? Eu consigo assegurar a temperatura correta, a temperatura adequada desse medicamento, dessa vacina. Tá? Então, o transporte terrestre, algumas vezes ele é realizado ele é realizado por veículo refrigerado, tá? Próprio da instituição nacional, tá? Para minimizar os riscos de ocorrência de danos aos imunobiológicos provocados por atrasos ou esquecimentos em áreas que não sejam refrigeradas. Tá? Então, esse pessoal que trabalha na instância nacional, eles são muito bem treinados, tá? Eles são treinados para que esse transporte seja feito da forma mais segura possível, né? E que não tenha oscilação nessa temperatura, tá? Então, o treinamento que é feito com esse pessoal é muito grande, é muito intenso, tá? Por isso que algumas vezes até eles preferem utilizar o transporte próprio deles para garantir essa temperatura. E da instância estadual para regional ou para a instância municipal. Nesses casos, a maior parte do transporte ele é feito por via terrestre, tá? Em veículos próprios, né, do estado, da região, ou pode ser em veículos particulares também, tá? Quando é uma região muito quente, né? Você pega lá, às vezes, lá, né, na região de norte, nordeste, e até mesmo aqui no estado de São Paulo, né, tem, dependendo, agora que a gente tá com uma temperatura mais agradável, mas às vezes chega a 40 graus brincando, né, aqui. Precisa sempre estar utilizando o veículo climatizado, tá? Só a caixa térmica, muitas vezes a gente não consegue manter a temperatura. Porque como é muito quente, as bobinas de gelo vão degelar muito rápido. Então, o melhor é um veículo climatizado para garantir a boa qualidade dos medicamentos imunobiológicos, né? Para não correr o risco de perder a qualidade, de perder a eficácia desses produtos. Então, aqui, né, tem alguns exemplos, né, dos transportes, tá, que são utilizados para rede de frio. Aqui tem uma caixa térmica, né, que você tá vendo que aqui do lado de fora já tem o termômetro, tá? Então, nessa caixa aqui, eu não preciso nem colocar o termômetro, porque ela já tem o termômetro na própria caixa. Tá? Olha a temperatura lá do termômetro, 4 graus. Tem que ficar de 2 a 8, então a temperatura aqui nesse caso está perfeita, tá? E é desse jeito mesmo, nós precisamos ter muito cuidado com o transporte dessas vacinas, tá? E de preferência, evitar o uso das caixas de isopor, tá? Vou usar bastante essas caixas térmicas aqui, né, que é de poliuretano. Aqui é um desenho, tá, de como arrumar as caixas térmicas para fazer o transporte dessas vacinas. Tá? Então, como a gente olha, é só a gente olhar aqui que a gente vai perceber, tá? A exigência, ela é bem grande, tá? Eu não posso colocar as bobinas de gelo de qualquer jeito na caixa térmica. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a bobina de gelo na parte de baixo da caixa térmica, vou colocar a bobina de gelo em todas as laterais da caixa térmica. Depois eu vou colocar a embalagem, né, com o medicamento, tá? Coloquei a embalagem do medicamento lá. Normalmente essa embalagem, ela é envolta por um plástico, tá? Para que o gelo não danifique a embalagem. Coloquei o medicamento, em cima do medicamento eu vou colocar uma outra bobina de gelo, tá? Então, a caixa, o medicamento, ele vai ficar envolto, né, por essas bobinas de gelo, tá? Tanto na parte de baixo, como nas laterais e como na parte de cima, tá? Vai ter gelo, então, vai ter essas bobinas de gelo, tá? Em todos os lados. Para finalizar a nossa aula de hoje, temos aqui uma atividade.
Sabemos que ultimamente algumas doenças erradicadas no Brasil, por exemplo, sarampo, a poliomielite, estão voltando, tá? Devido à falta de vacinação. Elabore um plano de ação envolvendo a população de determinado município com a finalidade de alertar e fornecer informações sobre a necessidade e a importância da vacinação. Então, como que pode ser esse plano de ação? Essa atividade aqui está bem ligada ao PI de vocês. Então, como que eu posso fazer esse plano de ação? Eu posso fazer elaboração de um folder, por exemplo, tá? Explicando a importância da vacinação. Eu posso colocar algumas informações nas redes sociais, tá? Mas quais informações que eu vou pôr? Eu tenho que fazer alguma coisa para chamar a atenção, falando, né, sobre a necessidade, sobre a importância da vacinação, né, que tem muitas doenças que estão voltando. A gente pode pensar também em procurar na internet, tem vários, tá? Eu estava olhando, tem muita coisa, tem muita reportagem que fala, né, sobre algumas doenças que estão voltando, tá? Tem algumas doenças que foram erradicadas e que estão voltando. Então, é bem legal, né? Dá uma procurada, tenta olhar alguma coisa relacionado com essas reportagens, vocês vão ver bastante coisa, tá? Tem a FAPESP com pesquisa sobre isso, tem o G1 falando também sobre reportagens, Veja falando de reportagens, tem muita coisa. Dá uma pesquisada na internet que vocês vão ver bastante coisa, tá? Então, é elaborar algum material, alguma coisa para chamar a atenção da população sobre a vacinação, tá? E lembrando que não é vacinação apenas para as crianças, pode ser vacinação tanto para adulto como também para o idoso. É só a gente pegar um exemplo agora do Covid. Né? Tem muita gente querendo se vacinar contra o Covid porque tem medo de ter a doença, e tem muita gente também que fala, né? Eu não vou tomar vacina porque eu tenho medo de tomar essa vacina que eu não sei o que vai acontecer. Tá? Então a gente pode até pensar em alguma coisa relacionada até ao Covid, se vocês tiverem interesse, se vocês, né, conseguirem pensar alguma coisa a esse respeito, tá bom?